Olá, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância do planejamento no contexto escolar. Mas antes de qualquer coisa, deixe o seu like e se inscreva no canal. Bom, início de ano, vida nova, alunos novos, novas realidades. Então, o que fazer? O primeiro passo que a gente tem de ter em mente é a questão do planejamento, porque em tudo na vida a gente depende de planejar. E o planejamento escolar não poderia ser diferente. Porque se eu tenho um planejamento como um planejar para executar, com certeza eu vou obter sucesso naquilo que eu estou pensando, de atingir meus objetivos. E pensando nisso, a gente tem para planejar que traçar alguns objetivos, certo? Para traçar esses objetivos, a gente tem de pensar no planejamento com determinados focos. Primeiro, eu preciso conhecer e saber, e qual o nível de conhecimento que o meu aluno se encontra. E de que maneira que eu vou realizar isso? A partir de uma avaliação diagnóstica e também daquela avaliação contínua, aquela que eu estou olhando, que eu estou observando, Essas avaliações no início, principalmente nas 2, 3 primeiras semanas de aula, é primordial para que eu possa fazer um bom planejamento. Porque como eu vou ter um objetivo se eu não conheço o meu aluno? Então, a primeira coisa que eu preciso é ter em mente que eu preciso saber em que nível que o meu aluno se encontra de conhecimento. A partir dessa perspectiva, a partir desse conhecimento, desse entendimento que meu aluno foi avaliado, que eu consigo saber a partir de onde que eu devo começar, aí assim eu vou começar a verificar, ter em mente os meus objetivos bem claros. Então, primeiro passo, avaliei, analisei, consolidei e vi em que nível meu aluno está. Segundo passo, criar objetivos bem claros, para que esses objetivos possam ser atingidos no final, porque não existe planejamento sem ter um objetivo. Se eu vou planejar é porque eu tenho alguma coisa que eu quero conseguir, que eu quero alcançar no final, certo? Depois desses objetivos bem definidos, bem claros, eu preciso de olhar, observar quais são as metodologias mais assertivas para que eu possa conseguir atuar diretamente, nessas deficiências ou nessas inovações que eu preciso ter com esses alunos. Então, quais as metodologias que eu devo, organizar, ter em mente, planejar, para que eu consiga atingir os meus objetivos. Depois disso, eu tenho que ter uma prática também atrelada à teoria. A gente não vive só de prática e a gente não vive só de teoria. Eu tenho que ter conhecimento e saber colocar isso na prática para resolver as minhas complexidades, vamos dizer assim. Ou seja, conforme está bem posto, tanto na BNCC como no novo currículo referência de Minas, é necessário que, além de conhecer o meu aluno, que eu conheça, que eu passe para ele, que eu tenha em mente que o meu planejamento tem que atingir o objetivo de tornar que essas minhas aulas façam com que esses alunos possam usar na prática, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, essas resoluções de problemas através daquilo que foi ensinado. Não é ensinar simplesmente por ensinar, é ensinar para que ele utilize isso na sua vida cotidiana. Não é assim que a gente tem falado, não é falando de aluno de ser integral, da questão do aluno integral, não de tempo integral, mas do aluno integral na sua integralidade, no seu ser como ser social completo, Meu aluno ele não é só aluno, ele não é só filho, ele é cidadão, ele é vizinho, ele é cliente, então ele é um pouquinho de cada coisa. E esse aluno ele tem que partir desses conhecimentos colocados dentro da escola, ele tem que levar esses conhecimentos para a resolução dos seus problemas lá fora, porque senão não tem significado. E a aprendizagem só é consolidada com significado. Tem que ser significativo para o aluno aquilo que eu ensino. Meu planejamento tem de vir bem pontuado, que esses objetivos bem claros, bem pontuados, de onde eu quero chegar. Quais são as resoluções de problemas que meus alunos vão conseguir
através do que eu estou ensinando, certo? E, finalmente, né, a gente tem a avaliação. Tem lá a primeira avaliação, que é uma diagnóstica, que é o pontapé inicial. Como conhecer meu aluno, o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa aprender, de onde eu vou partir. Tenho isso em mente, construo os meus objetivos para aquela turma, para aquele aluno, né? E a partir disso eu coloco tanto a minha prática quanto a teoria, né? Um atrelado ao outro para dar consistência no processo de ensino-aprendizagem. E finalmente a avaliação final, outra avaliação, que é uma avaliação também qualitativa, que ela requer um olhar bem específico para o que meu aluno já aprendeu, que seja uma avaliação realmente de termômetro, né, para que eu possa rever esse planejamento, se eu preciso retomar, onde que foi a falha, tem de mudar de metodologia, se minha prática não está adequada, se eu preciso ter alguma transformação, quem que aprendeu, quem não aprendeu, como aprendeu e por que não aprendeu, tudo isso é importante no meu planejamento, na hora dessa avaliação, né, pós execução desse planejamento. E vale ressaltar também, gente, que a tarefa de planejar a gente sabe que não é fácil de jeito nenhum. Demanda estudo, demanda reciclagem, leitura e principalmente muito comprometimento. Mas é através dele que a gente sabe também que a gente alcança, né, as mudanças significativas e no contexto escolar. E que é através desse planejamento que eu tenho condição de melhorar, né, de transformar, de ter uma educação realmente transformadora, que eu acho que é o objetivo de todo educador. Mas demanda também foco, demanda conhecimento, demanda muita prática, né? E a partir disso aí a gente consegue transformações importantíssimas, pode ter certeza. O planejamento também, a gente tem de pensar que o planejamento ele tem que ser flexível, mesmo porque existem, né, diversas situações que acontecem na sala de aula que não estão dentro daquilo que a gente previu. E se meu planejamento for flexível, eu vou conseguir atender a todos, porque eu preciso de flexibilidade para atender os diversos tipos de aprendizagem, né, as diversidades que são contidas dentro de uma sala de aula, as diversas formas de aprendizagem que tem lá dentro. E eu tenho que ter isso em foco, tenho que ter isso em mente. Mas, então, o que é um planejamento, na realidade, um planejamento escolar? Segundo o Libânio, é o documento mais global, é aquele documento, né, que expressa as orientações gerais que estão dentro do projeto pedagógico da escola e também dentro dos planos de ensino, certo? Mas esse planejamento, além de ser esse contexto mais amplo, né, um contexto onde fala do plano de ensino, que fala do que tem que estar abordado dentro dos currículos, ele também deve prever algumas coisas muito importantes que são, primeiro, o objetivo. Para que eu vou ensinar e para que eu vou aprender? Porque eu tenho que pensar em mim e também tenho que pensar no meu aluno, certo? Depois as unidades temáticas, os conteúdos que estão prescritos, que eu preciso, né, de trabalhar, que tem que trabalhar dentro do meu contexto. O que significa essas unidades temáticas e esses conteúdos? É o que eu vou ensinar e o que eu vou aprender, certo? Então a gente tem o para quê e o que. Mas também a gente tem as metodologias, né, as práticas pedagógicas, como, né, como e com o que eu vou ensinar. O que eu vou utilizar, quais é a metodologia ativa, o que eu vou fazer, eu vou precisar de material, não vou precisar, então tudo isso também é muito importante. E precisa ter em mente também a questão do tempo, quando, né, e onde ensinar e o que aprender, e onde aprender também, porque sempre tem a contrapartida do aluno e do professor. E finalmente nós chegamos na avaliação, que é como e o que foi efetivamente aprendido ou deixar de aprender, para ver se eu tenho que retomar nesse planejamento, para ver se eu tenho de novamente replanejar, reorganizar todo esse material. Então, tem que deixar claro, objetivo, unidades ou os conteúdos, né? A metodologia, o tempo e avaliação. Isso é extremamente importante. Mesmo que eu esteja utilizando um livro didático, é extremamente importante que eu assuma, né? Qual a ação pedagógica que eu vou utilizar naquele capítulo, naquelas atividades,
O que eu vou fazer, né, para que realmente surta efeito, que o aluno consiga aprender com essa metodologia. Então, é necessário que a gente, mesmo com o livro didático, que já tem todo um segmento, uma orientação, que eu estude esse capítulo, que eu reveja a forma, que eu observe, né, as questões assim, das metodologias, o que eu posso utilizar para melhorar, para que meu aluno realmente aprenda, certo? Então, isso é importante mesmo quando eu tenho um norteador, né, que eu falo que o livro didático é muito importante, é extremamente importante para a gente, mas ele não pode ser o único, a única ferramenta de ensino. O livro didático, ele é um apoio, ele é um suporte, vai ser utilizado, é extremamente importante. Hoje, a cada dia que passa, eles estão mais adequados, né, com a nossa necessidade, a nossa realidade, mas a gente tem que ter muita maturidade na hora de utilizar, para que não seja uma ferramenta só de faz de conta. Abra a página na página tal, copie ou responda, não é isso. Você tem que usar a sua experiência, a sua prática, as metodologias para poder colaborar com esse livro didático. Existem também 3 tipos de planejamento de ensino. Primeiro é o planejamento de curso, que é aquele anual ou semestral, não sei como que é feito. Tem o planejamento da unidade, que é aquela mais específica, e finalmente o plano de aula. Então, dentro desses 3 planejamentos, é importante que nenhum desses sirva só para poder encher gaveta. Não adianta eu ir fazer uma avaliação diagnóstica, prever, faço um planejamento bonitinho, tudo, e coloco, eu entrego para a supervisora ou coloco dentro de uma gaveta e pronto. O planejamento, ele tem que ser vivo também, assim como a nossa aula. Ele tem que estar presente, porque ele é flexível, pode ocorrer mudanças no planejamento de acordo com as necessidades dos alunos, da abordagem que for feita dentro da sala de aula. Então, é extremamente importante que vocês entendam. O planejamento foi feito para ser utilizado e não foi feito para ficar na gaveta. Então, esse aprimoramento no processo de ensino e aprendizagem depende muito dessa acumulação de experiências. De que maneira? Quando a gente conjuga prática e reflexão criteriosa sobre a ação e na ação, que é muito importante isso, tendo em foco uma prática mesmo, né, uma prática pedagógica, a gente com certeza a gente vai conseguir constantemente uma transformação e para melhor, certo? Então, é muito importante que a gente saiba essas questões, né, dentro do planejamento. Outra coisa é que para que o nosso planejamento seja realmente adequado, ele deve seguir alguns princípios, né, bem importantes. Coerência e unidade dentro do nosso planejamento. Continuidade e sequência, nada solto, nada desamarrado. A gente precisa de ter uma sequência lógica para que meu aluno vai aprender com acumulação de conhecimento. Se eu colocar coisas soltas, ele não vai conseguir amarrar nada. Então, é importante que eu tenha continuidade e sequência dentro do planejamento. Flexibilidade para atender a todos de maneira, né, muito, a questão, a gente fala muito hoje em equidade, e a equidade está dentro dessa flexibilidade, gente. A gente precisa ser flexível para atender todos que estão dentro da sala de aula. Não é, né, uma escola para todos, mas realmente é uma escola com todos, é uma sala de aula com todos os alunos. E principalmente objetividade, funcionalidade e precisão daquilo que a gente tem que quer seguir, quer atender, né? Onde que eu quero chegar. Então, esses objetivos, eles têm que estar bem claros, têm que ser funcionais, têm que ser, né, práticos e ter uma precisão para que possa surtir efeito. E é importante ressaltar também as questões das habilidades, que aquelas habilidades propostas pelo currículo referência e proposto através da BNCC, eles têm que ser muito bem trabalhados para que a gente atinja as nossas competências, né? Aquelas 10 competências gerais que estão expressas dentro dos 2 documentos, tanto da BNCC e agora dentro do currículo referência de Minas. Eu sei que o assunto não se esgota porque ele é extremamente complexo, mas, gente, tenha em mente, eu só consigo um bom resultado com um bom planejamento. Então, é hora de arregaçar as mangas, bora trabalhar, né? Pesquisar, buscar e fazer realmente que nós possamos ser professores transformadores e transformadores para melhor.
Uma boa sorte para todos e até daqui a pouco.